Vamos orar mais uma vez, igreja, e pedir ao Senhor que fale conosco agora pela palavra, né? Porque a palavra de Deus é a referência que nós temos hoje para a nossa vida. Então que nós possamos pedir ao Espírito Santo abrir o nosso entendimento, para que essa palavra venha falar ao nosso coração nessa noite. Pai, nós te rendemos graças por tudo aquilo que o Senhor já operou nessa noite, por cada bênção que o Senhor liberou, pelo teu favor, pela tua bondade sobre as nossas vidas. Pedimos agora, Deus, que o Senhor fale conosco pela tua palavra, que pela ação do teu Espírito Santo, essa mensagem venha penetrar o nosso coração e a transformar a nossa vida. Pai, eu me coloco nas tuas mãos, para que o Senhor me conduza, coloque na minha boca as tuas palavras, derrame sobre mim da tua unção e da tua autoridade. Assim eu oro agradecido em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém. Louvado seja o Senhor Jesus. Obrigado. Amados, hoje mundialmente é comemorado o Dia Internacional da Mulher. Provérbios 31, versículo 10 diz assim: mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor excede o de finas joias. E amém, cada uma de vocês, né? Minha mãe falou, sou eu. Toda mulher cristã é uma mulher virtuosa. Toda mulher que entregou a sua vida a Jesus Cristo é uma mulher virtuosa. E a mensagem dessa noite, embora seja dirigida a toda a igreja, e que os homens estejam bem atentos à palavra, né? Mas ela é de um modo especial dirigida às mulheres. Então abra a sua palavra no livro de 2 Reis, capítulo 4. Nós vamos ler os versículos 8 ao 37. E nós vamos ver na vida dessa mulher um testemunho e um exemplo de virtuosidade. Uma mulher valorosa, uma mulher virtuosa. A sunamita que acolhia a Eliseu. Segundo o livro de Reis, capítulo 4, do versículo 8 ao 37. Você que é mulher, coloque a mão no seu peito e diga assim: essa palavra é para mim. Você que é homem, faça a mesma coisa. Essa palavra é para mim. Amém. Deus seja louvado. Porque o que essa mulher ensina também é para nós homens. O testemunho dessa mulher, as atitudes, o comportamento que ela teve é algo tremendo, né? Então acompanhe comigo. Diz assim a palavra de Deus: certo dia passou Eliseu pela cidade de Sunem, onde se achava uma mulher rica, a qual o constrangeu a comer pão. Então todas as vezes que ele passava por aquela cidade, ali ele entrava para comer. E a mulher disse ao seu marido: vejo que esse homem que sempre passa por nós é um santo homem de Deus. Façamos-lhes, pois, em cima um pequeno quarto, obra de pedreiro, e colocamos nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. E quando ele vier à nossa casa, retirar-se-á para ali. Um dia, vindo ele para ali, retirou-se para o quarto e se deitou. Então disse ao seu moço Geazi: chama esta sunamita. Chamando a ele, ela se pôs diante do profeta. Este dissera ao seu moço: dize-lhe, eis que tu nos tens tratado com muita abnegação. O que se pode fazer por ti? Haverá alguma coisa de que se fale ao teu favor ao rei ou ao comandante do exército? E ela respondeu: habito no meio do meu povo. Então disse o profeta: que se há de fazer por ela? E Geazi respondeu: ora, ela não tem filho, e o seu marido é idoso. Disse Eliseu: chama. Chamando-a ele, ela se pôs à porta. Disse-lhe o profeta: por esse tempo, daqui a um ano, abraçarás um filho,
E ela disse: não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. Concebeu a mulher e deu à luz a um filho no tempo determinado, quando fez 1 ano, conforme Eliseu profetizara. Tendo crescido o menino, saiu certo dia a ter junto de seu pai, que estava com os segadores no campo. Disse ao pai: ai, a minha cabeça. Então o pai disse ao moço: leva o menino à sua mãe. Ele o tomou e o levou à sua mãe, sobre cujos joelhos ele ficou sentado até o meio-dia, e veio a falecer. Subiu ela e o deitou sobre a cama do homem de Deus, fechou a porta e saiu. Chamou o seu marido e lhe disse: manda um dos moços e uma das jumentas, para que eu corra ao homem de Deus e volte. Perguntou o marido: por que vais a ele hoje? Não é dia de festa, de lua nova, nem sábado. E ela disse: não faz mal. Então fez ela ao guardar a jumenta e disse ao moço: guia e anda, não te detenhas no caminho, senão quando eu disser. Partiu, pois, ela e foi ter encontro com o homem de Deus que estava no Monte Carmelo. Vendo-a de longe, o homem de Deus disse a Geazi, seu moço: eis que vem a sunamita. Corre ao encontro dela e pergunta se vai tudo bem. Vai tudo bem contigo, com o marido, com o menino? Ela respondeu: tudo bem. Chegando ela, pois, ao homem de Deus ao monte, abraçou-lhe os pés. Então se chegou Geazi para arrancá-la, mas o homem de Deus lhe disse: deixa, porque a sua alma está em amargura, e o Senhor me encobriu e não me revelou. Disse ela: pedi eu a meu Senhor algum filho? Não disse eu: não me enganes? Disse o profeta a Geazi: cinge os lombos, toma o meu cordão contigo e vai. Se encontrares alguém, não saúdes, e se alguém te saudar, não lhe respondas. Põe o meu cordão sobre o rosto do menino. Porém, disse a mãe do menino: tão certo como vive o Senhor, e vive a tua alma, não te deixarei. Então ele se levantou e a seguiu. Geazi passou adiante deles e pôs o cordão sobre o rosto do menino, porém não houve nele voz nem sinal de vida. Então voltou-se a encontrar-se com Eliseu e lhe deu aviso e disse: o menino não despertou. Tendo o profeta chegado a casa, eis que o menino estava morto sobre a cama. Então entrou, fechou a porta sobre ele ambos e orou ao Senhor. Subiu à cama, deitou-se sobre o menino, e pondo a sua boca sobre a boca dele, e os seus olhos sobre os olhos dele, e as suas mãos sobre as mãos dele, se estendeu sobre o menino, e a carne do menino se aqueceu. Então se levantou e andou no quarto uma vez de lá para cá, e tornou a subir, e se estendeu sobre o menino novamente. Este espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Então chamou a Geazi e disse: chama a sunamita. E ele a chamou, e apresentando-se ela ao profeta, este disse: eis o teu filho. Ela entrou, lançou aos pés dele, e prostrou-se em terra, tomou o menino e saiu. Amém? É uma história conhecida da palavra de Deus, esse milagre que foi operado através do ministério de Eliseu. Uma história bastante conhecida, um milagre bastante divulgado. Mas eu quero trazer essa noite para nós as atitudes que essa mulher tomou diante da dificuldade que ela estava vivendo. Nós poderíamos falar aqui sobre o milagre em si, mas, amados, não é sobre o milagre em si que nós vamos falar nessa noite, mas sim sobre as atitudes dessa mulher virtuosa, da atitude que ela tomou diante da contrariedade que surgiu na vida dela. Essa mulher morava numa cidade chamada Sunem, que pertencia à tribo de Issacar, uma das tribos de Israel. E era uma mulher rica. O texto diz que era uma mulher que tinha terras, tinha propriedade, o seu marido plantava, tinha um campo. O texto não esconde a condição financeira dessa mulher, uma mulher rica. No entanto, amados, a riqueza não impediu
dessa mulher ser virtuosa, generosa, sensível e uma mulher que sabia a quem recorrer quando a situação lhe era contrária. Então esse é o primeiro detalhe que nós vemos na vida dessa mulher. Ainda que ela poderia, se quiser, até se estribar na riqueza, ela não fez isso. Ela não tinha a riqueza como algo seguro na sua vida. Porque nós vemos que quando a situação se complica e o seu filho morre, ela não correu atrás de médicos. Quando a criança vem para ela com a forte dor de cabeça, ela não mandou chamar médicos. Possivelmente ela ficou intercedendo aquela manhã pelo filho, até que ele morreu no seu colo. Mas ela foi para Deus. Então nós começamos por aqui. A riqueza não é empecilho para se viver na presença de Deus, quando a riqueza não é o centro da nossa vida. E essa mulher, ela se mostra alguém que não dependia, não colocava a sua dependência da sua própria riqueza. Nós vemos logo no início o texto falando sobre a generosidade dessa mulher. Nós vemos ali no versículo 8, que todas as vezes que o profeta Eliseu e o seu moço, seu ajudante, que se chamava Geazi, passava por ali pela cidade de Sunem, aquela mulher constrangia Eliseu a entrar na sua casa. E ali ela oferecia do seu pão, da sua comida. Nós vemos aí uma mulher de um coração generoso. Não só isso, mas uma mulher sensível, porque ela sabia reconhecer a necessidade daquele profeta. Os profetas não tinham uma profissão específica. Muitos deles viviam somente daquilo que eles recebiam do povo, do alimento que era oferecido, da pousada que era oferecida. Outros viviam pelo campo e se alimentavam daquilo que encontravam. E essa mulher, ela olha para Eliseu e duas coisas. Primeiro, ela tem a sensibilidade de reconhecer que ele não era um homem qualquer. Era uma mulher que tinha discernimento. Ela reconhece que Eliseu não era um homem qualquer, ele era um servo de Deus. E ela ainda diz, ela chama ele de santo homem de Deus. Ela consegue também ver o caráter de Eliseu, a santidade que havia na vida dele. Amados, a mulher sábia, ela consegue discernir. Muitas mulheres casam mal nos dias de hoje porque não têm discernimento em relação à pessoa com quem elas estão se relacionando. Começa a namorar qualquer um, começa a se relacionar com qualquer um, não olha o caráter, não analisa a integridade, e aí se casa e colhe as consequências. Uma mulher virtuosa, uma mulher sábia, é uma mulher que olha para dentro do coração do homem, não só para a aparência. Ela sabe discernir o tipo de homem, ela sabe reconhecer, ela tem sensibilidade para ver o que vai dentro das pessoas. Aliás, essa virtude deveria ser também dos homens. A mulher, ela tem uma sensibilidade maior que o homem. E a gente vê aqui na vida dessa mulher, ela exercendo isso. Logo adiante, ela chama o seu marido e ela faz uma proposta. A sua generosidade se expande. Ela diz, olha, esse homem de Deus passa sempre por aqui, come conosco, nós temos espaço na nossa casa, por que não fazer um cômodo para ele? Vamos fazer um quarto para esse homem, vamos colocar ali uma cama, um candeeiro, uma mesa, uma cadeira, para que quando ele passar por aqui, ele tenha onde pousar. Coração generoso, coração que conseguia compreender a necessidade do próximo. E o fato dessa mulher ter abençoado Eliseu, nós vamos ver que foi um fato importantíssimo, para que depois, mais adiante na vida dela, ela recebesse de Deus tal milagre. Porque no mesmo quarto que ela ofereceu a Eliseu, ali o menino recebe novamente a vida. Então nós vemos a sabedoria da atitude dessa mulher, o comprometimento que essa mulher tinha, a identificação que ela tinha com aquele homem de Deus e reconhecendo também o Deus que Eliseu servia.
Ninguém constrangeu aquela mulher a fazer isso. Foi algo do próprio coração dela. Ninguém convenceu ela a doar, a fazer um cômodo na sua casa. Não precisou de um apelo nem de pressão psicológica. Simplesmente ela fez de coração. Aliás, a forma como essa mulher oferta é a forma como nós devemos trazer também as nossas ofertas, o nosso dízimo, sem constrangimento, sem pressão, sem desejo de trocar algo com Deus, simplesmente generosidade do coração, reconhecimento. Ainda falando das virtudes dessa mulher, a bondade dela desperta a atenção do profeta Eliseu. Eliseu recebe aquele favor dessa mulher e ele sente o desejo também de abençoá-la. E aí então manda o seu moço chamar a mulher e perguntar a ela: olha, o que eu posso fazer para te abençoar? Há alguma coisa que eu posso falar como rei ao teu favor? Ou ao capitão do exército? Você quer que eu peça para ele, por exemplo, mandar alguns soldados proteger a sua propriedade? Era mais ou menos isso que Eliseu estava oferecendo àquela mulher. E sabe qual foi a resposta da mulher? Eu habito no meio do meu povo. Em outras palavras, ela disse: eu estou contente com o que eu tenho. Eu estou mais do que satisfeita. Deus tem me dado tudo. E ela se retira. E aí então Eliseu conversa com Geazi e diz: olha, o que é que a gente pode fazer para essa mulher? Ela já se sente abençoada. O que mais que a gente pode acrescentar? E aí Geazi diz: olha, Eliseu, ela não tem filho. E o marido já é idoso. Amados, a esterilidade sempre foi algo triste. Gerar filhos sempre foi uma bênção, uma dádiva de Deus. Principalmente dentro daquela cultura. Uma mulher estéril, além dela não ser valorizada dentro da sociedade, se o marido viesse a morrer, ela não tinha amparo de um filho que pudesse sustentá-la. E até mesmo os seus bens poderiam ser tomados. Ela não tinha alguém que pudesse defendê-la. É bem diferente de uma mulher viúva nos dias de hoje. E aquela mulher não tinha filhos. E aí então, Eliseu, dirigido por Deus, ele profetiza para aquela mulher um filho. Ele manda chamar a mulher e ele diz para ela: olha, mais ou menos daqui a um ano você vai ter um filho nos seus braços. Você vai abraçar uma criança. A mulher se sente tão constrangida que ela diz: olha, não minta para mim. Como que eu vou ter um filho? O marido já é velho. Como que vai ser? Simplesmente Eliseu disse: daqui a um ano você vai ter um filho. E a palavra de Eliseu não caiu por terra, amados. Passado o tempo determinado, nós vemos no texto que aquela mulher teve um filho, um homem, um menino. E imagine que aquele filho se tornou a alegria que faltava na vida daquela família, daquele casal. Até então eles eram somente um casal, mas aí vem um filho, eles se tornam uma família. Uma bênção de Deus tremenda naquela família. Agora aquela mulher rica, sábia, virtuosa, generosa, sensível, ainda tinha um filho, uma bênção completa na sua vida. Ela não morava mais em um lar vazio. Uma casa sem filhos ou uma casa vazia, amados. Aquela mulher agora tinha uma descendência. Não era mais uma mulher sem frutos, ela deixou uma sucessão. Ela recebeu uma bênção de Deus. Por esse tempo, daqui a um ano, abraçarás a um filho. Glória a Deus. O filho cresce, se torna um menino, vai para o campo com o pai. E num determinado dia, nós vemos aquela criança adoecer, uma doença repentina. Começou uma dor de cabeça, se tornou violenta. O pai manda levar a criança para a mãe. A mãe acolhe a criança
coloca sobre o seu colo, sobre os seus joelhos, e ali ela passa a manhã toda, talvez intercedendo, clamando, mas por volta do meio-dia a criança morre. Olha que experiência que essa mulher estava vivendo. Aquilo que ela tinha recebido como a maior bênção da sua vida, agora lhe é tomado. E a morte, amados, é uma coisa que, apesar de ser dolorosa, nós precisamos entender que todos nós estamos sujeitos a ela. Mais dia ou menos dias, nós vamos enfrentá-la, vamos passar por isso na nossa família. É algo inevitável, é algo que causa dor, tristeza. E aquela mulher estava experimentando exatamente esse momento da vida dela. Talvez ela pudesse levantar as mãos e glorificar a Deus por cada dia que ela teve aquela criança consigo. Talvez ela pudesse ficar se lamentando, chorando, desesperada pelos cantos da casa, a morte do seu filho. Mas aquela mulher toma uma atitude que nos causa uma admiração tremenda. Todas as vezes que eu leio esse texto, eu olho a atitude que essa mulher tomou, e eu sinceramente, eu fico admirado. Que mulher forte! Como deve ser maravilhoso um homem ter uma mulher como essa por esposa. Uma mulher que tomou uma iniciativa muito além do que o marido poderia ter tomado. Quando a gente olha os detalhes da atitude dessa mulher, é de cair no nosso queixo. Quando ela vê que a criança morreu, com certeza essa mulher tinha orado e intercedido a Deus. A atitude que ela toma não é procurar agora sepultar o filho. Ela tinha algo no seu coração que nós falamos aqui no domingo passado. Uma fé que move montanhas. Uma fé diferenciada. Porque ela pega aquela criança e ela não coloca na sua cama, no seu quarto. Olha o detalhe, ela vai para o quarto do homem de Deus. E ela coloca sobre a cama do homem de Deus, de Eliseu. Fecha a porta do quarto. Pede para o marido preparar uma jumenta e um servo, porque ela ia em direção ao homem de Deus. Nós vemos aqui que o marido era um homem omisso. Porque diante daquela situação ele ainda faz uma pergunta que não tinha sentido. Olha, não é dia de festa, né, porque o povo se reunia junto do profeta quando ia se comemorar, fazer algum culto especial, alguma festa dedicada a Deus. Não é sábado, os judeus se reuniam no sábado para adorar, para cultuar. Por que você vai atrás do homem de Deus? Consegue perceber a falta de sensibilidade do marido? A mulher fala, eu vou. Ela pega o animal e vai, sem parar pelo caminho. Quando ela está chegando perto de Sunem, Eliseu olha de longe e reconhece. Ele fala para Geazi, olha, ela vem vindo a Sunamita. Alguma coisa aconteceu. Corre de encontro a ela para saber. O moço de Eliseu corre em direção a ela, pergunta para ela, está tudo bem com o seu marido, com o menino? Essa mulher continua seguindo em frente e responde para ele, está tudo bem. Ou seja, não me interrompa, não para agora o que eu tenho que fazer, está tudo bem, para você está tudo bem. Ela não tinha tempo para perder, amados. Ela tinha algo para fazer, ela estava determinada a chegar diante do homem de Deus, ela estava determinada pela fé a entregar aquela situação, a morte do seu filho, diante do Senhor. Nada ia atrapalhar o caminho daquela mulher. O que ela tinha colocado em mente, nada ia impedir dela fazer. Isso é fé ativa, determinação. Uma mulher que sabia o que pedir a Deus, inteligência, sabedoria. Olha quantas virtudes na vida dessa mulher que nós homens e também as irmãs podemos olhar, testemunhar e trazer para a nossa vida. Então Eliseu corre, a mulher chega até Eliseu e se coloca aos seus pés. Geazi vai para tirar a mulher dos pés de Eliseu e Eliseu fala, espera, essa mulher está com o coração amargurado e Deus não me revelou quem é.
Ele era um profeta de Deus, tinha um relacionamento tremendo com Deus, já havia feito grandes milagres, mas naquele momento, Deus não revelou para Eliseu o que é que a mulher tinha. E ele espera, até que aquela mulher consegue se recompor, e ela olha para Eliseu e diz: por acaso eu tinha pedido um filho? E Eliseu compreende: o menino morreu, aconteceu alguma coisa. Por acaso eu tinha pedido um filho? Não estava bem na minha vida? Mas agora que eu tenho, eu não abro mão. Eliseu ainda tenta algo. Ele diz: olha, Geazi, pega o meu bordão, corre lá, coloca o meu bordão sobre o rosto do menino. E a mulher continua ali. Ela diz claramente: eu não saio daqui se você não for até lá. Imagina Eliseu. Eu estava me colocando no lugar de Eliseu. Amados, é algo para tremer. A responsabilidade. Olha, foi você que orou, você que profetizou. Agora você vai lá, porque o meu filho morreu. Você vai fazer alguma coisa. Imagina a responsabilidade de Eliseu diante daquela mulher, exigindo uma resposta. Eliseu não tinha outra coisa a fazer senão acompanhar a mulher. Ele também vai. Geazi foi na frente, fez tudo que Eliseu tinha mandado ele fazer, colocou o bordão no nada. Quando Eliseu está chegando, Geazi está voltando e fala: olha, eu fiz o que o senhor mandou, coloquei o bordão, mas o menino nem sinal de vida. E aí a gente olha Eliseu entrando naquele quarto, fechando a porta. Eu imagino que Eliseu olhou para Deus e falou: e agora, Senhor? O que eu, um simples mortal, posso fazer por esse menino e por essa mulher? Imagina o impacto quando Eliseu chegou naquela casa e o menino não estava na cama dos pais, estava na cama de Eliseu, no quarto de Eliseu. Era como se a mulher estivesse dizendo: olha, a responsabilidade é tua, faz alguma coisa. Nós vemos que Deus não respondeu imediatamente para Eliseu. Então entrou, fechou a porta, subiu a cama. Eliseu ficou em oração durante um tempo. Se eu fosse Eliseu naquele momento, eu dizia: Senhor, ou o Senhor traz a vida a esse menino, ou o Senhor me mata também. Porque se esse menino não voltar à vida, eu não tenho nem coragem de olhar mais para essa mulher. Então, olha, se eu sou homem de Deus, então agora o Senhor traz esse menino à vida. Teria sido a minha oração no lugar de Eliseu. Talvez ele até tenha orado isso. Mas a verdade é que Deus opera o sobrenatural. O texto diz que Eliseu fez algo diferente. Nós não compreendemos. Muitas vezes Jesus, para curar, fazia coisas diferentes. Ele chega num cego, faz um barro com cuspe, põe nos olhos do cego e manda se lavar. Para outro, ele simplesmente ora e impondo as mãos. Jesus fazia coisas diferentes, algumas bem fora do normal. Eliseu faz uma coisa fora do normal. Ele se deita em cima do corpo do menino, põe a mão dele na mão do menino, o rosto dele no rosto do menino, os olhos dele na direção do olho do menino, e fica ali, não fala o tempo, provavelmente em clamor, até que ele começa a sentir o corpo do menino se aquecendo. Ainda não veio a vida, ele torna a orar, a fazer a mesma coisa. Então o menino se levanta e expira 7 vezes. Aí ele devolve o menino para a mãe. Essa é a história, amados. Esse é o milagre. Mas será que esse milagre teria acontecido se essa mulher não tivesse tomado a atitude que ela tomou? Se essa mulher não tivesse colocado toda a sua fé em ação, buscando a presença de Deus, buscando o sobrenatural de Deus? Porque não havia nada mais que poderia ser feito por aquela criança senão o sobrenatural de Deus. A atitude que essa mulher tomou, fazendo com que o profeta ficasse completamente comprometido com a situação. Ela não queria outro.
Ela sabia a quem ela tinha que recorrer naquele momento. Provérbios 14, versículo 1 diz que a mulher sábia edifica a sua casa. Aquela mulher era uma mulher sábia. Edificou a sua casa. Também diz Provérbios 14, 1: mas aquela que é insensata, com as próprias mãos, ela derruba a sua casa. Então, quando nós olhamos para a vida dessa mulher, a Bíblia nem cita o nome dela, só diz que ela era uma sunamita, uma mulher que nasceu na cidade de Sunem. Nem diz o nome. Mas quando nós vemos a atitude dessa mulher e trazemos para a nossa vida, podemos fazer uma comparação. Nós temos buscado a Deus dessa maneira. Essa tem sido a nossa fé quando nós estamos diante de uma situação contrária, diante de uma situação de desespero. Nós agimos assim. O mais comum seria essa mulher ter se descabelado, desesperado, chorado pelos cantos, se revoltado contra Deus. Eu não pedi um filho, agora o Senhor tomou. Nunca mais eu olho para o Senhor, nunca mais eu dirijo uma oração ao Senhor. Muita gente que toma esse tipo de atitude por coisas bem menores, amados. Por coisas até insignificantes, pessoas têm se revoltado contra Deus. Porque as coisas não acontecem do jeito que nós queríamos. Nos revoltamos contra Deus. Queremos cobrar de Deus como se nós fôssemos alguma coisa, sendo que nós somos só o barro na mão do oleiro. Aquela mulher, ela tem um testemunho de fé tremendo. E ainda que Deus não tivesse dado de volta a vida àquela criança, pelo pouco que nós entendemos do comprometimento que essa mulher tinha com Deus, ela também teria se submetido à soberania de Deus. Mulher virtuosa, mulher comprometida, mulher determinada, sabia o que queria. Aquele dia não era dia de luto nem de palavras de consolo na casa daquela mulher. Aquele dia foi dia de milagre. Glória a Deus. Se aquela criança fosse sepultada, seria um dia de luto, um dia de palavra de consolo, mas não. A fé daquela mulher tornou aquele dia um dia de milagre. O versículo 33 é um versículo chave que diz assim: então entrou, fechou a porta sobre eles ambos e orou ao Senhor. Aqui era Eliseu que estava fazendo. Mas nós não temos Eliseu hoje. Não adianta vir pedir para o pastor fazer isso. Eu vou interceder junto, mas não é a minha fé, amados. Cada um de nós precisamos ter esse tipo de atitude. Entrar, fechar a porta e orar ao Senhor. Porque o milagre vem do Senhor, não vem de homens. Amém. O milagre vem do Senhor. Qual é o milagre que você está precisando na sua vida hoje? Talvez você esteja precisando de algum milagre. Aquela mulher sábia, corajosa, determinada, com a fé dela, alcançou de Deus algo sobrenatural. Que nós possamos nos espelhar nessa mulher. E hoje, sendo comemorado o Dia Internacional da Mulher, que ela seja uma representante da qual nós possamos olhar e imitar a atitude dela. A atitude de uma mulher virtuosa. A diferença que faz dentro de uma casa. Acho os homens que se casam com mulheres assim ouvissem mais essas mulheres. Eu tenho certeza que nós homens faríamos muito menos besteiras na nossa vida se nós dessemos mais ouvidos às nossas esposas. Se nós fôssemos mais atenciosos à opinião delas.
A decisão, o cabeça da família é o homem. A mulher é a auxiliadora idônea. Mas se os homens realmente tomassem as mulheres e valorizassem no sentido da palavra de auxiliador idôneo, ouvissem o que elas dizem, muitas vezes grandes erros deixariam de ser cometidos. Se é uma mulher virtuosa. A referência aqui é de uma mulher virtuosa. E eu quero encerrar esse texto lendo Provérbios capítulo 30, que é um texto que fala sobre a mulher que é virtuosa. Provérbios 31. Provérbios 31, do versículo 10 até o versículo 31, ele enaltece, ele elogia as virtudes de uma mulher, o trabalho que a mulher faz, a dedicação ao lar. E diz assim o texto: mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de finas joias. O coração do seu marido confia nela e não haverá falta de ganho. Ela lhe faz o bem e não o mal, todos os dias da sua vida. Busca lã e linho e de bom grado trabalha com as mãos. Ela é como o navio mercante, de longe traz o seu pão. É ainda à noite, já se levanta, e dá mantimento à sua casa e a tarefa às suas servas. Examina uma propriedade e adquire-a, planta uma vinha com as rendas do seu trabalho. Cinge os lombos de força e fortalece os braços. Ela percebe que o seu ganho é bom, a sua lâmpada não se apaga de noite. Estende as mãos ao fuso, estende as mãos à roca. Abre a mão ao aflito e ainda a estende ao necessitado. No tocante à sua casa não teme a neve, pois todos estão vestidos de lã escarlate. Faz para si cobertas, veste-se de linho fino e de púrpura. Seu marido é estimado entre os juízes, quando se assenta com os anciãos da terra. Ela faz roupas de linho fino e vende-as, e dá cintas aos mercadores. A força e a dignidade são os seus vestidos, e quanto ao dia de amanhã não tem preocupações. Fala com sabedoria, e a instrução da bondade está na sua língua. Atende ao bom andamento da sua casa e não come o pão da preguiça. Levantam-se seus filhos e a chamam de ditosa. O seu marido a elogia, dizendo: muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. Enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Dai-lhe do fruto das suas mãos, e de público a louvarão as suas obras. Amém? Vamos nos colocar em pé. Eu quero chamar o Ministério do Louvor à frente. E de uma maneira especial, nós vamos encerrar o culto orando pelas mulheres. Nós vamos orar por cada uma de vocês, irmãs, jovens, adolescentes, anciãs, e declarar a bênção do Senhor sobre a tua vida. Se você está aí com seu esposo, vou pedir ao esposo que estenda a mão, que abraça os filhos. Eu vou convidar a pastora, minha esposa aí na frente. Nenhuma mulher fique sem ter alguém intercedendo por ela agora. As que o marido estão tocando no louvor, né? Subam lá junto. Nós queremos, pela fé, declarar a bênção do Senhor sobre a vida delas. E é bem verdade que o homem sem mulher não é completo, não tem como. Os que
são solteiros, que o Senhor os abençoe com esposas valorosas. Busquem mulheres virtuosas. E a primeira característica de uma mulher virtuosa, sabe como que é? A primeira característica de uma mulher virtuosa não é a beleza, não é a formosura, não é nem mesmo a inteligência. É o comprometimento que ela tem com Deus. É a dependência que essa mulher tem de Deus, é o relacionamento que ela tem de Deus. Essa é a primeira característica de uma mulher virtuosa. Então vamos orar. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, que nos traz tantos exemplos de homens e mulheres que temeram ao Senhor. Pai, nós te agradecemos pela vida dessa mulher, que certamente hoje desfruta da tua presença. Pai, te agradecemos pela tua palavra que nos instruiu, e te agradecemos pela vida de nossas mulheres, as mães que nos geraram, muitas delas que já não estão conosco. Te agradecemos, ó Deus, pela vida de nossas esposas, de nossas filhas. Te agradecemos, ó Deus, pela vida de cada mulher que o Senhor tem trazido à vida, porque elas são fonte de vida. Pai, nós queremos, em nome do teu Filho Jesus Cristo, interceder para que a bênção do Senhor esteja sobre a vida delas. O teu cuidado, o teu favor, a tua graça, a tua bondade, a tua proteção. Senhor, abençoa e protege cada uma das mulheres que estão aqui nessa noite, também se não puderam vir, as filhas dessa igreja, as que nos visitam. Senhor, abençoa. O Senhor cubra com a tua mão. Dá-nos sabedoria como esposos, para que nós sejamos sobre elas os intercessores, os protetores, os auxiliadores. Ajuda-nos a tratá-las como elas devem ser tratadas, com todo amor, valor, proteção. Senhor, abençoa nossas mulheres. Derrama sobre elas a cura, se assim elas necessitam. Opera, Deus, na vida delas. Dá a elas, ó Deus, a sabedoria. As que não são mães, que sejam frutíferas em tudo. Assim nós oramos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Vamos adorar o Senhor e agradecer a Deus.
levantar as nossas mãos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo permaneçam conosco. Amém e glória a Deus. Dê um abraço a quem está mais próximo.